A Bíblia é um dos livros mais influentes da história da humanidade. Além de seus ensinamentos espirituais, é um baú do tesouro de fatos fascinantes, curiosidades e até mesmo teorias da conspiração. Este ensaio irá mergulhar nesses aspectos, oferecendo uma visão abrangente da Bíblia sob vários ângulos intrigantes. As origens da Bíblia são tão complexas quanto antigas. Composta pelo Antigo e Novo Testamento, ela reflete uma rica tapeçaria de história, cultura e crença. O Antigo Testamento, escrito em hebraico, inclui leis, profecias, poesia e narrativa histórica. O Novo Testamento, escrito em grego, foca na vida e ensinamentos de Jesus Cristo e da Igreja cristã primitiva. Entender as origens da Bíblia nos ajuda a apreciar seu contexto histórico e cultural. A Bíblia foi escrita num mundo completamente diferente do nosso. O Antigo Testamento reflete a história turbulenta do Antigo Oriente Próximo. O Novo Testamento surgiu no contexto do Império Romano. Os Evangelhos e outros escritos do Novo Testamento abordam questões de autoridade, identidade e comunidade. A Bíblia hebraica foi influenciada pela literatura do Antigo Oriente Próximo, enquanto os escritores do Novo Testamento se basearam em formas literárias gregas. Ao entender o contexto histórico, podemos apreciar melhor as mensagens e temas da Bíblia. A Bíblia é cheia de surpresas, mesmo para aqueles familiarizados com seu conteúdo. O menor versículo está em João 11:35. Jesus chorou. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com uma estimativa de 5 bilhões de cópias vendidas. Os apócrifos incluem livros como Tobias e Judite, oferecendo visões adicionais sobre o pensamento judaico e cristão primitivo. Ezequiel descreve uma visão de um carro celestial com rodas dentro de rodas e criaturas com múltiplos rostos. Esses fatos menos conhecidos destacam a riqueza e diversidade da Bíblia. A Bíblia foi traduzida para mais idiomas do que qualquer outro livro da história. A tradução tornou a Bíblia acessível em todo o mundo, mas também envolve interpretação. A versão Rei James, concluída em 1611, teve uma influência profunda no cristianismo e na literatura de língua inglesa. A Septuaginta, uma versão grega da Bíblia hebraica, foi amplamente utilizada na Igreja cristã primitiva. As traduções modernas visam tornar a Bíblia acessível aos leitores contemporâneos, permanecendo fiéis aos textos originais. Este trabalho contínuo de tradução ressalta a relevância duradoura da Bíblia. Diferentes traduções refletem diferentes perspectivas teológicas. A Bíblia tem sido há muito tempo objeto de teorias da conspiração. Desde tempos imemoriais, as pessoas têm buscado significados ocultos e mensagens secretas em suas páginas sagradas. A teoria do código da Bíblia afirma que mensagens ocultas podem ser descobertas usando técnicas matemáticas. Segundo os proponentes, padrões numéricos e códigos escondidos revelam profecias e eventos históricos. Alguns acreditam que a Igreja Católica suprimiu certos textos ou alterou a Bíblia. Eles sugerem que documentos importantes foram escondidos nos arquivos do Vaticano para manter certos segredos. Teorias sobre a verdadeira identidade de figuras bíblicas, como Jesus sendo casado com Maria Madalena, muitas vezes se baseiam em textos alternativos. Esses textos, muitas vezes apócrifos, oferecem narrativas diferentes das aceitas pela ortodoxia. Essas teorias refletem o fascínio duradouro pela Bíblia e seus mistérios. A busca por respostas e a curiosidade sobre o passado continuam a alimentar essas especulações. Embora intrigantes, muitas vezes se baseiam em especulação e interpretação seletiva de evidências. Críticos argumentam que essas teorias carecem de provas concretas e são mais fruto da imaginação. Elas destacam o profundo interesse pela Bíblia e seus mistérios,
Independentemente da veracidade, essas teorias continuam a capturar a imaginação e a curiosidade de muitos. Ao avaliar teorias da conspiração sobre a Bíblia, é importante considerar as evidências e o contexto. Muitas dessas teorias surgem de interpretações subjetivas e falta de compreensão histórica. A teoria do Código da Bíblia, por exemplo, tem sido amplamente criticada por estudiosos. Eles argumentam que os padrões encontrados são coincidências matemáticas e não mensagens ocultas. A teoria sobre a Igreja Católica manipulando a Bíblia também tem seus desafios. Muitos estudiosos apontam que a diversidade de manuscritos antigos torna difícil a manipulação sistemática. Evidências históricas mostram que o processo de canonização foi complexo e envolveu muitas vozes. Conselhos e debates ao longo dos séculos ajudaram a formar o cânone bíblico que conhecemos hoje. Teorias sobre a verdadeira identidade de figuras bíblicas muitas vezes se baseiam em textos alternativos, não amplamente aceitos pelos primeiros cristãos. Esses textos, embora interessantes, não têm o mesmo peso histórico. Evidências históricas e arqueológicas apoiam a existência de Jesus como uma figura histórica. Descobertas em sítios arqueológicos e documentos antigos corroboram relatos bíblicos. As teorias da conspiração geralmente não possuem as evidências rigorosas necessárias para serem levadas a sério pelos estudiosos. A análise textual rigorosa e a pesquisa histórica são essenciais para separar fato de ficção. A Bíblia é frequentemente comparada a outros textos religiosos, como o Alcorão, o Bhagavad Gita e o Tripitaka. Cada um desses textos tem uma importância única e profunda em suas respectivas tradições religiosas, refletindo a diversidade e a riqueza do pensamento espiritual humano. Cada um desses textos ocupa um lugar central em suas respectivas tradições religiosas, servindo como guias espirituais e fontes de sabedoria para milhões de pessoas ao redor do mundo. O Alcorão é considerado a palavra literal de Deus, revelada ao profeta Maomé, e é recitado e memorizado por muçulmanos em todo o mundo. Enquanto a Bíblia é vista como divinamente inspirada, mas escrita por autores humanos ao longo de muitos séculos, abrangendo uma vasta gama de gêneros literários. A Bíblia inclui histórias, poesias, profecias e ensinamentos morais, todos contribuindo para sua complexidade e profundidade. O Bhagavad Gita é um diálogo filosófico entre o príncipe Arjuna e o deus Krishna, abordando questões de dever, moralidade e espiritualidade, enquanto a Bíblia é mais histórica e narrativa, contando a história do povo de Israel e a vida de Jesus Cristo. O Tripitaka é uma vasta coleção de textos budistas que abrangem uma ampla gama de ensinamentos e práticas, desde sermões de Buda até regras monásticas. Comparar esses textos nos ajuda a apreciar a diversidade do pensamento religioso e a entender melhor as diferentes perspectivas espirituais. Eles mostram como os textos sagrados podem moldar e guiar a vida humana, oferecendo consolo, orientação e inspiração para pessoas de todas as idades e culturas. Apesar de suas diferenças, muitos textos religiosos compartilham temas e ideias comuns. Um desses temas é o conceito de um poder superior ou ser divino. A Bíblia, o Alcorão e o Brahman do hinduísmo enfatizam uma figura divina central. Outro tema comum é a orientação moral e ética. A Bíblia, o Alcorão e o Bhagavad Gita fornecem uma estrutura moral para os crentes. Textos religiosos também abordam a natureza da existência humana e a vida após a morte. Essas semelhanças destacam a busca humana universal por significado, propósito e compreensão. Embora existam semelhanças, também existem diferenças significativas entre os textos religiosos. Uma grande diferença é a natureza da revelação. A Bíblia é vista como escrituras divinamente inspiradas, enquanto o Alcorão
é considerado a palavra direta de Deus. A estrutura e o conteúdo dos textos também diferem. A Bíblia é dividida no Antigo e Novo Testamento, enquanto o Alcorão é um texto único e coeso. O Bhagavad Gita é mais filosófico e o Tripitaka reflete a diversidade dentro do budismo. Essas diferenças refletem os contextos históricos, culturais e teológicos exclusivos de cada tradição religiosa. Textos religiosos como a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita e o Tripitaka tiveram um impacto profundo na sociedade moderna. Eles moldaram leis, ética e práticas culturais em todo o mundo. Esses textos continuam a desempenhar um papel vital na vida dos crentes, fornecendo orientação, conforto e um senso de comunidade. Seja você um crente ou um cético, não há como negar o significado duradouro desses textos na história e cultura humana.